Olá galera, tudo jóia com vocês? Conforme disse, hoje farei o vídeo sobre a explicação da ansiedade à luz da psicanálise. Pois, nesse tempo de pandemia, a gente liga a televisão, só se ouve falar em Coronavirus! Coronavirus! Shit is real! Shit is getting real! Shit is real! é isso mesmo, só vem falar em coronavírus. Então, o nosso vídeo começará logo após a vinheta, vamos lá? Então, pessoal, antes de entrar no tema ansiedade, à luz da psicanálise, acho que se faz necessário explicar primeiro o que é a ansiedade. E para isso, eu vou dividi-la em dois grupos. Os grupos de sintomas somáticos, já vou explicar o que são, e os sintomas psíquicos, ok? Sintomas somáticos, vamos dizer que são aqueles sintomas do nosso corpo. A ansiedade manifesta com seus sintomas corporais. E a isso vamos dizer aquela taquicardia chata, tá? Parece que o coração vai sair pela boca, bem acelerado mesmo. Vamos falar de uma sudorese, que é um suor excessivo, as mãos parecem que ficam geladas, tremores, tá? A pessoa parece que está em uma sensação de perigo iminente o tempo inteiro. A pessoa parece estar esperando algo de ruim o tempo inteiro. Estes são os sintomas corporais mais recorrentes, ok? No grupo de sintomas psíquicos, a gente vai dizer que são aquelas pessoas com crenças limitantes demais, do tipo, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, tá? Aquele negativismo extremo, olha, eu não vou nem arriscar fazer porque eu sei que vai dar errado. Estes são alguns dos sintomas psíquicos. E a somatória desses dois grupos, somáticos e psíquicos, eles, em um nível elevado, eles podem ser extremamente incapacitantes para o sujeito. Ou seja, ele pode deixar com que a pessoa pare de produzir, que a pessoa, por achar que não vai dar conta e o corpo responde dessa maneira, ela nunca vai se colocar em uma posição de tentar algo diferente, porque sempre vai pensar que vai dar errado. Então, a ansiedade são a somatória desses grupos, tá? Então, sintomas corporais, somáticos e os psíquicos, tá? E, galera, é horrível. Podem ter certeza que isso aí não é legal. Quando a gente ouve a pessoa falar, eu sou ansiosa, às vezes a gente está muito habituado a ouvir isso e não dá muito valor. Mas posso afirmar para vocês que a pessoa que sofre de quadros de transtornos de ansiedade, ela sofre muito mesmo, tá? Não à toa se chama transtorno, porque traz transtornos para as pessoas, tá? Agora, entrando na psicanálise, tá? Vou ser bem breve, então não vou dar conta de explicar termos muito técnicos aqui, tá? Mas para a psicanálise, o Freud, ele vai dizer que a ansiedade ela é diferente do medo. Por quê? O medo ele tem um objeto definido. Eu sei do que eu tenho medo. Então, por exemplo, tenho medo de ser assaltado, tenho medo de um determinado animal. Eu consigo atribuir o nome, a causa deste medo. Tem um objeto definido. A ansiedade, não. Ela não possui um objeto bem definido. E aí o Freud ele vai dividir a ansiedade em três tipos. A ansiedade que ele vai chamar de neurótica, que é aquele sentimento de medo, de um perigo desconhecido. A pessoa, você pergunta, você está ansiosa por quê? Eu não sei, aquela coisa aqui, assim, em cima da boca do Strong. A galera da roça gosta de falar, né? Acho muito engraçado, acho muito bonito esse dialeto aí roçaliano. Aquela dor aqui em cima, aquela angústia que parece que tá aqui. É uma ansiedade neurótica, que a gente pode dizer, porque a pessoa não sabe nem o porquê. Ansiedade de quê? Ela não sabe. Temos a ansiedade moral,
O que é essa ansiedade moral? Eu sei que vai ficar um pouquinho confuso para quem não entende os termos da psicanálise, mas a gente vai dizer que é um conflito entre o id e o superego. Tá? O id é aquela instância da nossa personalidade que está em busca de prazer o tempo inteiro, de realizações de satisfação de prazer o tempo inteiro. O superego é aquela instância da nossa personalidade que é o senso moral, é extremamente moralista. Pensa naquele seu avô ultramoral, que fala, não pode fazer, isso tá errado, isso não vai dar certo, eu te avisei que isso ia dar meh, ok? É aquela instância ultramoral. Então, desse conflito entre esse id e esse superego, vai nascer essa ansiedade moral, porque a pessoa tem o tempo inteiro medo de ser punida pelos seus desejos. Então, eu não posso nem desejar, tá? Ao passo que inconscientemente começo a entrar no campo do desejo e de algo que poderia ser censurado por esse superego, ocorre esses sintomas de ansiedade. Tá? Então o conflito, vocês podem perceber que ele é muito mais... É muito mais embaixo do que você imagina, tá? Para usar termos aqui muito técnicos, então uma coisa é mais funda do que você possa imaginar, é bem mais submersa, tá? E o terceiro tipo de ansiedade é o que o Freud vai chamar de ansiedade realística. Aí sim, é um possível perigo, possível. O perigo não está ali, mas é um possível. Exemplo, eu tenho medo de ser assaltado, então eu estou andando em uma rua muito escura, ainda não tem bandido, não tem nada, a pessoa com aquela ansiedade extrema, olhando para os lados o tempo inteiro, achando que a qualquer momento eu vou ser assaltado. Perceba que ainda o assaltante não está ali, ok? Mas é um possível. Então, uma ansiedade realística, certo? Então, como que a gente cuida disso, Everton? Como que a gente trata disso? Legal, boa pergunta. A ansiedade, só poderemos trazê-la para o campo do dizer, que a psicanálise ela se ocupa de trabalhar por aquilo que o sujeito, que a pessoa dá conta de representar. É isso, é esse relato, tá? Terapia não é bate-papo, igual as pessoas pensam, mas a gente utiliza desses relatos do sujeito para a gente adentrar aos seus conteúdos inconscientes e a partir daí vamos perceber a maneira como que esse sujeito, como que essa pessoa, ela representa os seus desejos. Vamos partir muito para essa questão de ressignificação dos seus desejos. O que a pessoa quer de fato? Podemos resumir tudo isso que eu disse em o que quero de fato. Então, por isso, essas cargas de ansiedade muito extremas, porque é algo que relaciona um desejo em que a pessoa nem mesmo ela sabe responder. Ansiedade de quê? Vamos trocar isso por desejo de quê? As pessoas não sabem colocar isso no campo da palavra. E ao passo que elas se sentem pressionadas, em que elas não podem de fato manifestar o seu desejo, aí estamos falando de uma ansiedade moral novamente, e isso manifesta corporalmente e na esfera psíquica, como eu disse. Então, a maneira a qual vamos tratar essa ansiedade no campo da palavra, nas suas representações, porque a pessoa acha que ela tem que dar conta de tudo, tem que fazer tudo ao mesmo tempo e ela acha que tem que dar conta disso, porque ela não sabe de fato o que é o desejo dela, o que é o desejo do outro, ela não sabe fazer essa partilha. Então a pessoa acha que ela tem e ela é obrigada a dar conta de tudo. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein? Então a gente tem que trazer isso para o nosso campo da palavra, temos que ressignificar e saber o que é meu, o que é do outro, porque veremos nesses quadros de transtornos que, como eu falei com vocês, são extremamente causam assim inúmeros efeitos aversivos para esse sujeito. Então não é legal conviver com isso. Vamos colocar isso no campo da palavra, vamos trabalhar, tá? Os ansiolíticos resolvem? Eles tratam sintomas. Então, essa taquicardia, essa sudorese, os ansiolíticos vão tratar perfeitamente, mas eles não vão resolver o conflito. Os ansiolíticos não vão resolver o X da questão. Ele não vai lá no âmago do conflito do sujeito. Ele apenas medica. Ele apenas
para ler sintomas, tá? Tô dizendo que você não deve tomar ansiolítico? Não disse isso. Se o médico prescreveu, tome. Mas se você quer tratar e quer curar essa ansiedade, terapia, tá? Vamos partir para terapia, vamos entender o que está por trás aí desse desejo, tá? Vamos representá-lo no campo da palavra. Bacana, gente? Então é isso aí. Mais dúvidas, estou à disposição no meu WhatsApp, tá? Aqui no Instagram, no YouTube. Estou começando o meu canal agora, mas sem pretensões de muitos seguidores. Mas se quiserem seguir o meu canal, será um enorme prazer. Então, este é o nosso vídeo. Espero ter ajudado de alguma forma. Um abraço, gente. Valeu. Tchau, tchau.